Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje memória de São Francisco Xavier, sacerdote missionário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus, o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje memória de São Francisco Xavier, missionário sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja tem a alegria de celebrar a memória do grande missionário da Companhia de Jesus, São Francisco Xavier. No mesmo dia em que ouvimos o Evangelho de São Mateus, e Jesus que se lança diante da multidão para cuidar de todos, são como ovelhas sem pastor, e trazem diante do Senhor todo tipo de enfermos, cegos, coxos, aleijados, mudos. E Jesus recebe a todos, sem distinção. O Senhor se lança por todos. A multidão é extremamente numerosa, e todo o povo, vendo, rende glória a Deus por aquilo que recebem. Mas Jesus sente compaixão daquela multidão que há 3 dias o acompanha através do deserto. Sentem fome, sentem sede, mas como ovelhas sem pastor, não vão embora, permanecem ali. E o bom pastor cuida de cada uma delas. Então Jesus, voltando-se para a multidão, dirige as palavras aos discípulos e pergunta a eles, melhor dizendo, afirma que não quer mandá-los sem que comam para casa, porque podem desmaiar pelo caminho. O Senhor que cuidou das necessidades espirituais, cuida também das necessidades físicas, mas a coisa para além das necessidades físicas ou espirituais é o olhar do bom pastor que não perde de vista a necessidade de suas ovelhas, a necessidade do seu povo. Naquele momento, os discípulos afirmam que tem apenas 7 pães e alguns peixinhos. E será com essa pequenina oferta que o Senhor irá realizar esse grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Recebendo nas mãos a oferta que os discípulos trazem e rendendo graças, o Senhor então transforma os 7 pães e 2 peixes em uma quantidade suficiente e abundante para todos. Suficiente para todos aqueles que estavam ali e tinham necessidade, e como dom que se guarda e se reserva
para aqueles que esperam e receberão também do Senhor uma oferta, pois 7 cestos de pedaços vão ser separados. Então o bem daquele momento se destina aos que ali estão e àqueles que ainda sentirão a necessidade. É por esses e por aqueles que o Senhor multiplica os pães e os peixes. Assim também, todos os tesouros e dons que o Senhor nos oferece hoje são por nós e por aqueles que estarão conosco. Assim como um dia São Francisco Xavier foi uma oferta de amor de Deus para todos aqueles que esperavam o Deus vivo, e até hoje todos aqueles que na Ásia cantam o nome do Senhor trazem consigo a alegria de serem parte dessa oferta do pão que o Senhor multiplicou para a Ásia, chamado Francisco Xavier. Por meio da fé desse grande missionário, muitos homens e mulheres, ao longo dos séculos, foram conhecendo o nome do Senhor. A vida de Francisco foi curta, mas o tesouro de Cristo que ele deixou, esse é para todas as gerações. O Senhor tomou nas mãos a oferta de Francisco, esse pequenino pão ou peixe, e o fez alimento por muitos. São Francisco Xavier nasceu perto de Pamplona, na Espanha, no ano de 1506. Foi o 5º filho de uma família importante. Aos 19 anos foi estudar humanidades em Paris. Seu pai o mandou para fazer a formação mais elevada da época, em filosofia e teologia também pela Sorbonne. Ali, em Paris, ele conhecerá Inácio de Loyola. No Colégio de Santa Bárbara, torna-se o seu amigo e admira tanto Inácio por suas iniciativas e se torna um amigo quase discípulo. Uma amizade estreita e muito intensa de dois homens que buscam a Deus com todo o seu coração. É no dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, do ano de 1534, na capela de Montmartre. Ele faz os votos de pobreza, castidade perpétua e recebe as ordens sacras em Veneza 3 anos depois, sendo feito sacerdote. Em seguida, depois desse caminho de consagração de vida, de ordenação, segue para Roma, onde se põe à disposição do Papa para o serviço da Igreja junto com Inácio. No 15 de março de 1540, parte de Roma com destino a Lisboa, em resposta aos apelos veementes do rei de Portugal à época, Dom João III, que estava preocupado com a evangelização na região da Índia e a dilatação da fé em toda a região do Oriente, por onde Portugal estava agora expandindo as navegações. João III, rei de Portugal, entrega-lhe o breve papal, nomeando o núncio apostólico nas partes da Índia, com amplos poderes para estabelecer e manter a fé em todo o Oriente. E no dia 7 de abril de 1541, parte junto com a Armada das Índias para ser apóstolo do Oriente e se tornará o grande São Francisco de Assis. Cerca de um ano depois chega a Goa, na Índia, e oferece os seus serviços a Dom João Albuquerque, que pastoreia a diocese de Goa, na altura a mais dilatada da cristandade ao Oriente. E é verdade, ainda hoje a cidade de Goa tem uma numerosa presença católica na Índia. Rapidamente, ele toma conhecimento e entende a vida local religiosa, que é muito precária e carecia de muita assistência. Então, aos poucos,
mais de 10 anos que se seguem até a sua morte, São Francisco Xavier vai viver de maneira febril, intensa, andando por terra, por mar, sem nunca parar, num frenesi constante, como se soubesse que seus dias fossem poucos, a espalhar a palavra divina, a levar a boa nova a todas as partes, a batizar e a conciliar príncipes, reis, e dessa forma trazer a paz, cidades, converter corações de famílias importantes que trazem a fé cristã para dentro da Índia. É nomeado superior de toda a missão da Índia Oriental, que era praticamente conduzida ou guardada pela coroa portuguesa. Então, significa dizer que ele era o responsável por toda a evangelização, desde do Cabo da Boa Esperança até a China. Gente, é muito território. No dia 15 de agosto de 1549, via Cochin e Malaca, e navegando pelos mares da China, Francisco Xavier chega a Kagoshima, na costa meridional do Japão. Envia cartas ao rei João III solicitando-lhe reforços missionários, que enviasse mais missionários para aquela região. Seguidamente parte na sua nau Santa Cruz, a fim de levar a boa nova no território chinês. Mas o seu sonho era ver a China evangelizada. Mas acaba desembarcando na ilha de Shaoxiaon, a 10 léguas da ilha de Macau, na China. Ali ele vai adoecer gravemente e morrerá, só e pobre, na noite entre o dia 2 e 3 de dezembro de 1552. Havia percorrido milhares de quilômetros, cruzado várias vezes os mares do Índico e do Pacífico, visitado mais de 5 dezenas de reinos diferentes, fundado igrejas por todas as partes, reorganizado as missões em diversos lugares. Um exemplo de humildade e de solidariedade cristã, de amor ao próximo e de evangélica pobreza. Ele era venerado por milhões de pessoas de todas as condições sociais, de todas as idades, de todas as etnias, pelo seu amor e pela sua entrega. Francisco Xavier. Francisco Xavier. 2 nomes muito frequentes entre nossos irmãos do Oriente em honra a esse grande missionário. A fama de santo, ou como foi chamado depois, o santo de Goa, o santo da Índia, tinha chegado a toda parte. E suas virtudes eram por todos contadas, lembradas, exaltadas. Não houve um único missionário que, percorrendo aquelas terras, não seguiu o exemplo e não reviveu o amor de São Francisco Xavier. No dia 25 de outubro de 1605, ele foi beatificado pelo grande Papa Paulo V, e mais tarde, pelo nosso querido Papa Gregório XV, grande amigo da ordem dos jesuítas. Ele foi, no dia 12 de março de 1622, proclamado santo. Em 24 de fevereiro de 1748, Bento XIV proclamou ele o padroeiro do Oriente. E em 1927, Pio XI constituiu, com Santa Teresa do Menino Jesus, o grande protetor das obras missionárias. Seu corpo repousa em uma urna de prata na Basílica do Bom Jesus, na Velha Goa, sendo objeto de veneração ainda hoje por milhões de crentes na Índia e em todo o mundo. E na Igreja de Jesus, que está localizada em Roma, nós temos ali a mão de São Francisco Xavier, diante do altar de Santo Inácio de Loyola, compondo assim os 2 altares laterais da igreja dedicada a Jesus.
Peçamos a intercessão de São Francisco Xavier e de todos os santos e santas, filhos dessa grande família jesuíta. Todos os santos da Companhia de Jesus e todos os santos das famílias religiosas fundadas e inspiradas pela Companhia de Jesus, que no mundo testemunham o amor aos irmãos e às irmãs numa grande entrega de vida pelas missões. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier e da Imaculada Virgem Maria, Rainha das Missões, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.